Amigos, seguinte, há muitos anos atrás havia uma concepção mecanicista, segundo a qual o homem era o senhor da natureza, né? Então, aconteceu que as pessoas achavam que a gente tinha que dominar a natureza e que isso era um sintoma de progresso. E o racionalismo europeu do século XIX se encarregou de cultivar essa ideia e toda aquela arrogância do penso, logo existo. Então, tudo que era raciocínio, as pessoas se esqueceram que o raciocínio depende de dados. O dado é terrível. E com isso, nós começamos a desmontar um organismo chamado Terra. Porque isso não é mais assunto de visionários, místicos ou enlouquecidos. A vanguarda da ciência, segundo o Revision Journal, que é justamente um órgão criado, e o Brain and Mind Bulletin, eles estão afirmando todos os meses que a vanguarda da ciência já reconhece o universo como um todo orgânico e não mecânico. Como diria o velho cacique americano, o chefe Seattle, interferir na natureza é destruir-se a si próprio, porque nós somos um dos fios que tecem a trama da vida. E um fio não pode se rebelar contra o resto do tecido. O objetivo da nossa evolução é a convivência, e não o domínio. Isso já é passado. Mas hoje em dia, até importantes mandatários de grandes nações dizem: não assino um documento que me manda reduzir atividades industriais, porque eu não estou interessado em ecologia, estou interessado em defender a economia do meu povo. É uma das frases mais estúpidas que já foram faladas por um ser humano em toda a história da humanidade. E, no entanto, não é um mané qualquer, né? Mas a que ponto a gente chega? Então, o presidente americano agora já está mudando de opinião, porque as conclusões de tantas advertências feitas por todos que se preocupavam com essa realidade já estão apontando a tragédia. Então, já está na hora de reconquistar o eleitorado por outros, né? E a gente aqui à mercê dessas coisas. De forma que esses assuntos, embora estejam muito em voga no momento, eles nunca são demais de serem discutidos, estudados, pesquisados, debatidos, né? E nós vamos ter aqui, um pouquinho diferente do que está escrito no folder, nós vamos ter uma mesa. Em princípio eram dois assuntos diferentes e que vão estar fundidos em um só. Tanto a questão do aquecimento global, quanto essa questão de Carrasco, que é uma determinada região do Ceará. Então, eu gostaria de chamar aqui para a mesa o André Pessoa, ambientalista, que vem de Pernambuco. Cadê o André Pessoa? Não veio? Desambientalizou. O André está aí. Olha lá. O Luiz Macarini, também um ambientalista, que vem do Rio Grande do Sul. E o Fábio Campos Moraes, que é um engenheiro e que vem do Ceará. Então, é para falar de aquecimento global e de certos problemas localizados em certas regiões do Brasil. Vamos ouvir o que eles têm a nos dizer. O Nildo está me dizendo aqui que falta mais um que eu ainda não chamei. É o... quer dizer que a palestra da yoga também está fundida nessa? Imagine. Então, um representante do movimento Hare Krishna do Distrito Federal, Gustavo Dauster. Desculpe.
Boa noite. Eu vou propor um estudo científico, Pedro. O papel do atraso nos eventos, no aquecimento global. O pessoal deve estar morrendo de calor aí, né? Mas então, vamos lá. Então, aquecimento global, o que saber e fazer. Esse trabalho que eu vou passar aqui para vocês é um trabalho que eu fiz baseado naquele livro, aliás, no filme Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, né? Tem o livro também, Uma Verdade Inconveniente. Então, vamos lá. O universo que a gente vive, ele tem 100 bilhões de galáxias. Isso aí já tem estudos científicos que comprovam isso. Que é uma galáxia, tá? Parecida com a nossa Via Láctea. A gente vai ter 100 bilhões de sistemas planetários em cada galáxia. Então, a gente tem 100 bilhões de galáxias e 100 bilhões de sistemas planetários em cada galáxia. Aqui a gente vê um sistema planetário, o nosso, o Sol, a Terra e os demais planetas irmãos. E aqui a gente vê o nosso planeta, que é onde está acontecendo tudo isso, né? Bom, aí a gente percebe o seguinte, teve um cara que disse assim, o grande problema não é o que você não sabe, é o que você tem certeza que sabe, só que não é verdade. Então, a gente se comporta de maneira, muitas vezes, equivocada, certo de que está certo, né? Bom, esse efeito estufa, ele pode ser explicado de uma forma simples, da seguinte forma. Aqui, a gente vê os raios solares que incidem na Terra e que, em sua maioria, são refletidos para o espaço, tá? A gente vê aqui o aprisionamento de certa parte desses raios solares. Isso é normal para manter a temperatura do planeta. E aí, o que está acontecendo? Em função da emissão de gases que provocam o efeito estufa, que gases são esses? O CO2, o metano, o óxido nitroso, principalmente, esses gases estão se acumulando no topo da atmosfera e estão impedindo que uma parcela maior do que o desejável desses raios que incidem e que são refletidos para o espaço fiquem aprisionados na atmosfera. Então, de uma forma simples, isso é que caracteriza o efeito estufa. Aqui a gente vê quais são esses gases, né? Está cortando aqui, mas aqui é o CO2, 60%, 20% o metano, 6% o óxido nitroso, e aqui são outros gases. Aqui a gente percebe o seguinte, que a temperatura do planeta, em média, é na faixa dos 14 graus. Tá? A gente vê o seguinte, que de 1900 a 2005, a gente tem um aumento de temperatura de 0,7 graus. Tá? Com isso, houve a elevação dos mares em 17 centímetros. E aí, a previsão, segundo os estudos, é a seguinte, de 2006 a 2100, a gente vai ter um aumento de temperatura de 1,6 a 4, o mais provável é 3, tá? E os mares vão subir 40 centímetros. Então, aquela catástrofe que vai ter de tsunami não é por aí também, a coisa é menos alarmante do que, muitas vezes, a mídia, com a sua cultura do medo, né, procura difundir para a gente. Então, a gente está aqui para esclarecer alguns temores também. E o relatório do IPCC, que é o órgão mais conceituado na área de mudança de clima no mundo, ele diz que há 90% de probabilidade de que atividades humanas são a causa de maior parte do aquecimento nas últimas décadas. Então, é uma certeza quase que absoluta, né, que nós somos os responsáveis por esse aquecimento realmente. É evidente que estão ocorrendo mudanças dramáticas e radicais no nosso mundo. Aqui a gente vê o Monte Kilimanjaro, em 1970, na figura da esquerda, e agora, 30 anos depois, com muito menos neve. Aqui a gente vê, nos Estados Unidos, um parque nacional com muito menos neve.
Aqui a gente vê os Andes do Peru em 36 anos, com muito menos neve também. Aqui a gente vê 1000 anos de temperatura no hemisfério norte. Aqui a média de temperatura, no ano 1200 era zero, né, essa temperatura média, e a partir de 1970, provavelmente, essa temperatura tem se elevado acima do 0 grau. Aqui a gente vê, ao longo de 600 mil anos, o comportamento da concentração de CO2. Tá? Aqui embaixo tem um gráfico que não está dando para a gente ver aqui, está muito clarinho, que ele mostra que a temperatura tem um comportamento muito parecido com a concentração de CO2. É natural que essa concentração de CO2 ela mude com o tempo. Tá? Mas o que é que a gente está fazendo? A atual concentração de CO2, onde é que está? Nunca, ao longo de 650 mil anos, esteve nesse nível. E em 2050, nesse nosso ritmo frenético de produzir fumaça, a gente vai chegar lá naquele nível. Aqui a gente vê que 2005 foi o ano mais quente ao longo de a partir de 1860, que é quando se tem dados e registro de temperatura. Tá? Aqui a gente vê o furacão Catarina. Ele atingiu a região sul do Brasil em 2004. Um tornado. Né? Nunca o Brasil tinha tido a oportunidade de experimentar um tornado. Foram milhares de pessoas desabrigadas. Quem é lá do sul sabe disso. Na história do planeta. E o camarada Nicholas Stern, ele diz o seguinte, ele apresentou um estudo que prevê sérios prejuízos para o PIB mundial, como consequência dos problemas causados pelo aquecimento da Terra. Então, como o nosso amigo Pedro falou, o tema começa a interessar a economia. Ver esse movimento em prol da preservação. Né? Aqui a gente vê um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que os econômicos, em função das grandes catástrofes climáticas e inundações, perdas em bilhões de dólares. Então a gente vê que essas perdas estão cada vez maiores. Há perda econômica por conta dessas inundações. Aqui a gente vê o número de grandes inundações por continente por década. Então, Europa é amarelo, América azul, Ásia vermelho. Aqui a gente vê o número de inundações a cada década aumenta muito. Né? Aqui a última década, de 90 a 2000, a quantidade de inundações na Europa, na América e na Ásia é muito grande. Aqui a gente vê a mudança na quantidade de chuva pelo mundo afora. Então, em azul, os locais onde você tem maior quantidade de chuva do que nos tempos passados. Né? Aqui a gente vê que nossa região, carente de chuva, não há mal que não traga um bem. Né? Então, aqui a gente percebe um desequilíbrio no planeta como um todo. Aqui a gente vê a dimensão do gelo marinho, aqui em metros, tá? Essa dimensão, a gente vê que ela cai vertiginosamente a partir dos anos 70. Então, os anos 70 são um marco da grande mudança no aquecimento global. Aqui a gente vê o gelo do Ártico, tem menor tamanho em 100 anos. Aqui, essa marcação amarela seria o tamanho original desse gelo no Polo Norte. Aqui a gente vê a Groenlândia, que é um território dinamarquês, e esse gelo no Ártico pode desaparecer completamente durante o verão de 2060. Aqui a gente vê esse gelo do Ártico que possui uma fenda atravessando toda ela. Tá? Então, esse gelo foi quebrado em 2002 de forma inesperada. E aí, como consequência, o que a gente percebe? Quando você tem gelo, você tem uma superfície branca.
superfície branca ela reflete a luz do Sol. Então, boa parte da luz do Sol que incide, ela reflete e volta para o espaço. Com a diminuição da quantidade de gelo, você tem uma maior absorção do calor emitido pelo Sol. Por quê? Porque a água ela é escura, ela absorve o calor. O corpo escuro ele absorve mais calor do que o corpo claro. Então, dias de sol a gente sai de roupa branca, não de roupa preta. E o que é que está acontecendo? E os mares lá pelo hemisfério norte são muito escuros. Ou seja, 90% do calor do Sol, em vez de ser refletido para o espaço, vai ser absorvido pelas águas. Aqui a gente vê a consequência, né? Os ursos polares aí, está faltando gelo, está faltando espaço para eles poderem viver. Aqui, a tundra, essa região lá dessa região polar, que pode ser, que é trafegável. Aqui eles colocam o número de dias por ano que se pode trafegar. Observa-se uma diminuição muito grande a partir de 1970. O que está acontecendo? Os caminhões estão ficando atolados em função da falta de gelo. Aqui a gente vê as regiões da Sibéria e as redondezas, aqui a Groenlândia de novo, com um alto risco de degelo, tá? A gente vê um risco muito elevado lá naquela região. Aqui a gente vê as árvores que ficam lá na tundra. O que está faltando para elas? Solo. O gelo está derretendo, tá? E aí elas estão perdendo o solo para se sustentar. A gente percebe que a inclinação ela tem uma tendência a ser aleatória, tá? Ou seja, no evento 50, né? Que é 1900, aqui é 2000. 1950, o número de geada vem diminuindo e a gente percebe o número de espécies invasivas aumentando cada vez mais. O que é isso? Hoje, o clima mais quente fez certos tipos de mosquitos migrarem para altitudes mais elevadas, levando também às doenças que transmitem. Então, à medida que há um aquecimento do planeta, você tem locais que antigamente não eram quentes, que se tornam quentes. E aí os mosquitos e os insetos, eles migram para essas regiões, fazendo a proliferação de doenças que antes não existiam naquelas regiões. Aqui, eis algumas delas, né? Aqui a gente vê o número de espécies ameaçadas de extinção no planeta. A gente vê que a partir do ano 2000 até 2150, há um aumento vertiginoso. Essas aqui são algumas dessas espécies ameaçadas de extinção. A grande maioria, obviamente, é baleia da Groenlândia, pinguim, né? Foca leopardo, urso polar. Então, são animais que vivem nessas regiões frias. Aqui a gente vê o habitat ideal para os corais. Aqui, em 1880, aqui a gente vê América do Sul. Em 1880, a gente tinha uma grande quantidade de locais próprios para os corais habitarem. Aqui a gente vê no ano 2000 e aqui a gente vê em 2050. A verde é que tem a região ótima para os corais habitarem, né? Os corais são animais e que têm uma sensibilidade muito grande a qualquer variação. Um grande problema do aquecimento global para o mar é porque quem paga a conta é o mar. Esses gases, o CO2 principalmente, ele vai se diluir no mar. E aí a gente vai ter alguns efeitos, como, por exemplo, a proliferação de algas. Aqui foi na Suécia em 2005. Regiões de praia acabaram tendo que ser evacuadas porque a gente tinha concentração de algas muito grande, algo que nunca tinha acontecido antes. Vamos agora para o Polo Sul, Antártida, o habitat dos pinguins. Aqui a gente vê a plataforma de gelo perdida em amarelo. Aqui a gente vê uma sequência de fotos. Janeiro de 2002,
março de 2002. Olha só o tamanho da região que foi perdida de gelo em menos de 40 dias. Tá? Aqui a gente vê Groenlândia, 1992, 2002, 2005. Quantidade de gelo está diminuindo consideravelmente. Bom, esse derretimento vai provocar um aumento do nível dos oceanos. Aqui é uma simulação para mostrar o que aconteceria com a Flórida, nos Estados Unidos. Aqui a gente vê a Holanda, né, originalmente, hoje como ela é, e aqui o que aconteceria com ela. Aqui a gente vê Calcutá e Bangladesh, 60 milhões de pessoas teriam de abandonar os seus lares. Aqui a gente vê lá o World Trade Center, ficaria debaixo d'água, o memorial do World Trade Center ficaria debaixo d'água. O que a gente percebe? Que o homem, desde o tempo das cavernas, ele usa o fogo para se aquecer e para processar alimentos. Isso é normal. Mas aí, a gente vê aqui, por exemplo, aqui é o ano zero da era cristã. 250 milhões de pessoas. Ano zero da era cristã, 250 milhões de pessoas. Ano 1776, 1 bilhão de pessoas. Ou seja, em 250 anos, a gente passou de 1 bilhão para... A gente está aqui, 6,5 bilhões. Tá? Em 2050, a população prevista é 9 bilhões. Só que o homem, ele não mudou o comportamento. Ele tem um comportamento similar ao homem das cavernas. Nós, né? A gente usa o fogo para se aquecer e para processar alimentos. Claro que de uma forma mais sofisticada. A gente não fica de frente à fogueira. A gente usa um aquecedor, mas para esse aquecedor funcionar, eu tenho que queimar combustível e por aí vai. Bom, aqui a contribuição para o aquecimento global. O grande vilão são os americanos. Isso é verdade. 30% dos gases de efeito estufa são emitidos pelos americanos. A América do Sul, 3,8%. A gente vê aqui a Europa, Rússia, né? E aqui o Sudeste da Ásia, Índia e China. Então o Brasil aqui está em quarto lugar dentro desse contexto. Tá certo? Aqui a gente vê a questão dos incêndios florestais, né? A gente vai ver como é que esses gases são produzidos. Aqui é nos Estados Unidos, a quantidade de incêndios florestais aumentou de forma vertiginosa. Aqui é uma imagem que mostra, à noite, os caras pegaram algumas imagens e montaram, né? Isso que vocês veem em vermelho é fogo, tá, gente? Então, na África, o pessoal ainda usa muito fogo para se aquecer e para produzir energia. Em amarelo é gás, em branco é energia elétrica. Tá? Vamos lá. Aqui, uma foto do planeta à noite. E a gente percebe que a emissão de gases de efeito estufa está associada diretamente ao consumo de energia elétrica. O Brasil tem uma matriz energética interessante porque boa parte da nossa energia elétrica provém de hidroelétricas. Mas isso não acontece com todo mundo. Muitos países usam carvão, combustíveis fósseis e por aí vai. Aqui a gente vê agora o caso do Brasil, né? 75% das emissões de CO2 tem origem nos desmatamentos e queimadas. Aqui a gente vê uma região em 26 anos, né? 26 anos. A mesma região, 26 anos depois, isso aqui fica em Rondônia. Isso é o que a gente está fazendo com a Amazônia. Vale lembrar que a Europa já acabou com 99% das matas originais que eles tinham. A Europa acabou com 99%. A gente acabou com 30% das nossas matas. Tá? Então, eles não são nem um exemplo para a gente. A gente está muito melhor nessa questão ambiental do que eles. Apesar da gente estar fazendo isso, eles não têm mais o que acabar. Essa é a verdade. Aqui a gente vê alguns exemplos de incêndios florestais. No Brasil, 22% das emissões de CO2 têm origem em energia e transporte. Voltando um pouquinho para a questão da Amazônia, eu diria o seguinte, que o que a gente precisa é tratar a questão da legalização da
floresta amazônica. Hoje, 50% dela não tem dono. Chega lá um grileiro, se aposta, derruba a mata, toca fogo no que for e vai embora. Tá certo? Então, é uma questão judicial a gente resolver esse problema da Amazônia. 2% das emissões de CO2 tem origem industrial no Brasil. A foto é bonita, mas isso aqui provavelmente é enxofre, geralmente amarelo, né? Então é algo bem desagradável e poluente. Bom, e aí o que fazer? Vamos lá. É possível. A gente vê o sucesso com os CFCs. CFC, para quem não sabe, são os gases que eram colocados dentro dos sprays, eram usados em geladeira e que atacavam a camada de ozônio. Tá? E aí, a gente, em 1986, percebeu-se que esses gases CFC estavam destruindo a camada de ozônio e que estava provocando prejuízo à natureza e ao homem. E aí, a gente vê aqui os americanos, o que eles fizeram? Reduziram aqui, Estados Unidos, reduziram significativamente a emissão de CFCs. Né? A gente vê aqui, em segundo lugar, estava o Japão, reduziu bastante também, e a maioria dos países reduziu de forma dramática. Hoje, praticamente, não se tem problema com camada de ozônio. Esse problema está resolvido. Bom, aí, em 2005, fevereiro, 168 países ratificaram ou integraram-se ao Protocolo de Quioto, que complementa a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Ficaram fora Estados Unidos e Austrália. Então, a gente percebe que os Estados Unidos ficaram fora e são um dos países mais prejudicados, né? Os furacões estão acontecendo lá. A Austrália agora está passando pela maior seca nos últimos 100 anos, incêndio para todo lado. Então a natureza se mostra sábia como sempre. Ela busca aquele que a prejudica. O protocolo de Quioto obriga legalmente, até 2012, a todos os países a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 5,2% abaixo dos níveis de 90. Então, estabeleceu-se. Em 1990, quanto se emitia? Tanto. Tá. Pois então, até 2012, 168 países têm o compromisso de diminuir em 5,2% a emissão de gases que fazem o efeito estufa. Tá? E a gente pode mesmo, né? A gente tem os painéis solares, a gente tem o ônibus movido a célula combustível, carro movido a hidrogênio, edifícios com teto verde, né? Usina geotérmica, ou seja, os caras pegam a energia do núcleo da Terra e transformam em energia elétrica. Propostas para diminuir a emissão de gases de efeito estufa nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente tem aqui uma série de propostas que foi feita pelo Al Gore, né, com o propósito de diminuir a quantidade de gases. Aqui ficaria abaixo dos níveis de 1970, que é a referência que se considera a mínima ideal. Aqui a gente vê o futuro da energia renovável nos Estados Unidos. A gente vê um crescimento da biomassa, né? A gente vê a energia solar, a energia eólica, hidrelétrica e geotérmica despontando aí de forma significativa. A gente vê aqui dois países, isso aqui é do Google, né? O Haiti e a República Dominicana. São dois países que dividem uma mesma ilha. E a gente percebe que uma política ambiental faz a diferença. Tá? O Haiti praticamente não tem mais mata. E a República Dominicana, a gente percebe que tem uma quantidade de mata relevante ainda. Né? Então, o que a gente precisa no Brasil é que essa lei 3.902 de 2004 ela seja promulgada e respeitada.
essa lei, ela institui uma política nacional de mudança de clima. Tá? Então, cabe a nós, por exemplo, entra lá e cobra do teu deputado federal para essa lei fazer valer. Esse é o nosso papel. Aqui a gente vê alguns tópicos dessa política nacional, tá? Não vamos discutir aqui. A mobilização da sociedade organizada, através das ONGs. O Greenpeace recentemente lançou o Revolução Energética Brasil, um caminho sustentável para um futuro de energia limpa. Lá ele mostra que o potencial de energias renováveis é 3.078 vezes maior que a demanda global. Tá? Ou seja, a gente tem condições de produzir 3.000 vezes mais energia do que aquilo que a gente precisa. Tá? A nossa condição de planeta permite isso. E com as nossas energias renováveis viáveis hoje, é 5,9 vezes maior do que a demanda global. Tá? 5,9 vezes. Então é uma questão de quê? De política energética. Se a gente quiser investir, a gente pode. Né? A gente tem aqui energia eólica, energia hidrogênio, energia solar, biocombustível e aqui a biomassa. Energia do lixão. O cara pega a energia do lixão e transforma em energia elétrica. Bom, e aí cabe a cada um de nós também fazer a sua contribuição na medida do possível. Como? Use lâmpadas fluorescentes, que usam muito menos energia. Né? A gente tem um problema também que parece que é o esquecimento global. Eu vinha passando ali, aí tinha uma lâmpada acesa, de graça. Né? A gente não tem compromisso com a preservação de energia. Não, eu pago. A gente acha que pode pagar, pode desperdiçar. Né? Use transporte coletivo e bicicleta. Reduza, reutilize e recicle materiais de qualquer forma. Calibre os pneus do seu carro, porque pneu baixo consome mais combustível. Use menos água quente e ar-condicionado. Plante árvores. Ligue aparelhos sem deixar no stand-by. Você deixa aquela televisão lá no stand-by à noite, 25% da energia que a televisão consome é só para aquela luzinha ficar acesa. E grite pela preservação do planeta. Bom, como eu falei para vocês, esse filme, Uma Verdade Conveniente, está nas locadoras, está no cinema às vezes. Esse aqui é a capa do livro, Uma Verdade Conveniente, do Al Gore. O site do Greenpeace a gente visitou, o site do Wikimedia a gente visitou também para fazer esse trabalho, e o site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E a Petrobras, que tem dado apoio ao evento, e a mim particularmente. Obrigado pela atenção. Luiz.